Eu tenho muita esperança e eu acredito que a gente vai ver esse rio limpo. Tem muita gente trabalhando para isso, de uma forma muito séria, e eu confio muito que a gente vai conseguir. Eu já estou numa idade e tenho uma experiência de que eu já passei por várias promessas de despoluição do Pinheiros e Tietê. Mas seja como for, nós temos que acreditar que ela vai acontecer porque ela é fundamental. A pista está maravilhosa, está lisa e a vegetação está muito legal, os animais apareceram. A causa mais difícil está ficando para segundo plano, que é a limpeza da água. O projeto que está sendo feito é incrível, é bem feito, é um projeto de longo prazo, não é de curto prazo. Um lugar que era abandonado, um lugar que não tinha nada, a gente tem hoje vida, a gente tem saúde e a gente tem uma esperança, né, de um futuro melhor. A história da degradação do Rio Pinheiros está ligada à geração de energia elétrica no início do século XX. O curso de águas limpas foi revertido para a criação da represa Billings e mover a usina hidrelétrica de Cubatão. As curvas naturais do rio desapareceram num processo de retificação. O antigo leito tortuoso virou uma linha reta, como um espelho d'água. Essas fotos raras mostram o início da obra de retificação. São registros históricos da construção das usinas de Cubatão e da barragem da represa Billings. No início da década de 30, esta era a vista do canal do Rio Pinheiros, cortado na altura da futura ponte da Avenida Rebouças. A paisagem da época foi drasticamente alterada. Era o início da rápida expansão da capital e da industrialização do estado de São Paulo. O progresso custou caro para o rio. Seus 25 quilômetros de extensão passaram décadas recebendo dejetos da indústria, esgoto sem tratamento e lixo. Muito lixo. Depois de mais de meio século de abandono, surgia em 1999 o Projeto Pomar. Era o primeiro passo para recuperar as margens com plantio de árvores. A vegetação cresceu e deu uma cara nova às marginais. Mas o Rio Pinheiros continua poluído, sinal de que ainda tem muito trabalho pela frente. Agora, em 2021, mais de 20 anos depois do início do Projeto Pomar, o sonho de ver o Pinheiros de antigamente ressurge mais forte. Um rio que tinha clubes em suas margens era usado para navegação, lazer e provas de natação. A primeira piscina do clube foi o Rio Pinheiros e era onde tinham competições. Tinha torres onde as pessoas saltavam e era uma vida bem com bastante lazer. As pessoas pescavam, tinham muitos peixes. Parte dessa história está guardada no Clube Pinheiros. Essas fotos foram tiradas há 100 anos, no antigo Clube Germânia. As primeiras piscinas eram no rio, chamadas de coxos. Os coxos eram o quê? Eram cercados de madeira, flutuando no rio, onde crianças, pessoas que estavam aprendendo a nadar, elas utilizavam para que a correnteza não puxasse. Inclusive, existiam regras. Para as pessoas poderem nadar livremente, elas tinham que fazer um teste para saber se elas conseguiam nadar no rio. O clube também guarda registros das equipes que disputavam provas de natação e de como era o curso do Pinheiros. O Rio Pinheiros, ele era um rio bem tortuoso. Ele tinha várias curvas
E essa área que o clube comprou era uma área que ficava numa curva. O rio, na verdade, ele passava por dentro do clube. Aqui hoje em dia o Shopping Iguatemi, e aqui tem essas curvas do rio. A gente pode ver a transformação. O rio foi retificado, então onde tinham as curvas, hoje a gente tem esse rio, esse canal, o rio retificado. E aqui continua a mesma área do clube, aqui a Avenida Faria Lima, aqui o Shopping Iguatemi e o clube nessa área. Nas últimas décadas, foram várias tentativas de limpar o rio. Uma delas foi o processo de flotação. A gente vê naqueles tonéis ali que tem coagulante e polímero. Aqui, essas substâncias vão se misturar à água do Rio Pinheiros, que está chegando através desse cano. E a gente já vê aqui adiante a formação desse lodo aqui. Isso facilita, no final, o processo de recolhimento do lodo, porque está tudo no andar de cima, a gente pode dizer assim. É esse tipo de sistema aqui que vai ser adotado para a despoluição de todo o Rio Pinheiros. Mas não deu certo. A despoluição ficou desacreditada. O processo de flotação era um processo interessante, mas ele atuava no rio propriamente dito. Através da flotação fazia com que toda a poluição, todo o sedimento subisse e dali fosse removido. O nosso entendimento é que isso seria um trabalho de constante. Você limpa e continua entrando sujeira, você limpa e continua entrando sujeira. O nosso projeto, o conceito é buscar na origem. Então vamos buscar para que não entre água suja, para que a água que venha seja limpa, que seja as águas das nascentes, que seja a água da chuva, que a única poluição que venha seja a poluição difusa. Ele é um espelho d'água, é uma água parada, composta basicamente de esgoto da cidade de São Paulo. É motivo de vergonha, eu diria, para a nossa cidade ter um rio tratado dessa forma. Eu acho que, obviamente, as pessoas são um pouco céticas, mas à medida que o projeto começa a se materializar, isso conta muito, porque as pessoas começam a acreditar que realmente aquilo vai acontecer, né? Então, eu acho o fato de ter hoje a ciclovia já lá implantada, você ter um projeto pomar em andamento, ter a despoluição já em ritmo acelerado, isso são fatos que fazem com que as pessoas comecem a acreditar que realmente isso pode se tornar uma realidade. Eu já estou numa idade e tenho uma experiência de que eu já passei por várias promessas de despoluição do Pinheiros e Tietê. Mas seja como for, nós temos que acreditar que ela vai acontecer porque ela é fundamental. Como eu tenho dito, resgatar o rio para a cidade, os rios, as bacias das cidades, é fundamental para a sobrevivência de São Paulo daqui para frente. Agora está em curso o projeto Novo Rio Pinheiros, uma parceria da Sabesp e da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Considerado ambicioso, o objetivo é despoluir o Pinheiros até o final do ano que vem. Nós temos como meta chegar na DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, abaixo de 30 miligramas por litro. Isso garante um rio com turbidez baixa, sem odor e com condições de vida aquática. É uma medida que você coloca o rio em condições. É esse o nível que nós queremos, abaixo de 30. Quando chegamos aqui, tinha alguns pontos aqui no Pinheiros acima de 120, muitos pontos com 60 e 70. E nós estamos fazendo todo esse trabalho em todos os afluentes para garantir que a água que chega em cada um dos afluentes esteja abaixo de 30 e a somatória dos 25 afluentes abaixo de 30 tragam o Rio Pinheiros abaixo de 30, que é um rio que tem total condição das pessoas usufruírem as suas margens. Nadar e beber, não. Como já falei, é um rio urbano. Ninguém nada no Sena, ninguém nada no Tâmisa. No Brasil, nós temos tipos de corpos d'água. Classe especial, classe 1, que são
locais que você pode ir lá com uma canequinha e tomar água sem precisar nenhum tratamento. Classe 2, que é aquele corpo d'água que vai fornecer água para abastecimento, mas tem que passar pelo tratamento. Classe 3, que é um rio que você não pode usar para abastecimento, só pode usar para irrigação, dessedentação de animais. E classe 4, que é o rio que você não pode usar para nada. Nós estamos com uma briga muito grande, para que seja extinto o rio de classe 4. Se esse rio de classe 4 aceita tudo, esse pessoal que joga o esgoto lá tem até essa legislação para proteger, entendeu? Do ponto de vista técnico de saneamento, nós estamos inovando com a utilização de estações de tratamento de esgoto compactas em regiões mais complicadas do ponto de vista de habitação. O projeto quer atrair a população de volta às margens, com mais ciclovias e o novo Parque Bruno Covas, uma homenagem ao prefeito que morreu este ano. A usina São Paulo, hoje nas mãos da iniciativa privada através de concessão, vai se transformar numa usina de entretenimento. Além da despoluição das águas do rio, o projeto prevê a instalação de restaurantes, cafeteria, um museu e até mesmo, bem aqui na frente, o maior cinema ao ar livre da América Latina. As obras do novo parque já começaram e a ciclovia está sendo reformada. Nós fomos pedalar e conhecer a pista de ponta a ponta. E a gente vai percorrer toda essa extensão, vai até lá embaixo na estação Jurubatuba. O que a gente vai mostrar para vocês é a evolução desse lado, que já tem toda a estrutura, para o outro lado, que ainda vai ser feito, que é o Parque Bruno Covas. Quem diria, né? Tomar um café às margens do Rio Pinheiros, né? Um cafezinho aqui, um pedaço de bolo, até pão de queijo. Não dava para imaginar tomar um café às margens do Rio Pinheiros. A ciclovia foi construída para ajudar na mobilidade aqui na cidade de São Paulo. De uma ponta a outra, extensão 21 quilômetros, um pouquinho mais de 21 quilômetros de extensão. Além do lazer, muitas pessoas, ciclistas, triatletas, usam a ciclovia aqui da Marginal do Rio Pinheiros para treinar. Perto do que já foi o Rio Pinheiros, e isso eu posso falar que eu pedalo aqui há muito tempo, tinha muita sujeira aqui pelo rio, muita sujeira mesmo. Hoje, tem um pouquinho, tem muito para melhorar, mas perto do que era, melhorou assim muito, mas muito mesmo. Apesar do trabalho de despoluição, as barcas que ficam tirando lixo, ainda assim é possível ver muita sujeira pela margem aqui do Rio Pinheiros. Como eu falei, perto do que já foi, está muito melhor, mas ainda tem muito trabalho para ser feito. Até a outra margem, olha lá, o pessoal está trabalhando lá, tirando todo o lixo, mas ainda pela margem você vai ver. O que mudou muito aqui no Rio Pinheiros em relação ao odor, o cheiro, era muito forte antes, ainda mais num dia de calor. Hoje nem tanto. Às vezes tem, às vezes não, depende do tempo. A ciclovia, além de ser usada muito para lazer, é usada todos os dias, por isso aqui, ó, um grande pelotão que as pessoas usam para treinar, isso todos os dias. Quem diria, né? Tomar um café às margens do Rio Pinheiros, né? Um cafezinho aqui, um pedaço de bolo, até pão de queijo. Alguns anos atrás, isso era algo inimaginável. Não dava para imaginar tomar um café às margens do Rio Pinheiros. Hoje já é uma realidade com toda essa estrutura aqui, com banheiro, com café, com loja até. Você toma o seu café aqui, para um tempinho, fica vendo a evolução do Rio Pinheiros. É muito seguro,
E eu recomendo para todo mundo. Isso aqui é vida, é qualidade de vida. Isso aqui para mim já é perfeito. Você quer comer alguma coisa, tomar um café, tá perfeito isso aqui. É a oportunidade da pessoa fazer atividade física sem custo nenhum, num local seguro, aprazível e com um ambiente muito gostoso. O que as pessoas mais gostam de parar aqui? O café daqui da gente é muito bom, é produção da gente mesmo. O pão de queijo também sai bastante e principalmente a parceria que a gente tem com a Sabesp, que distribui água gratuita. Ou seja, se eu treinar aqui, sim, eu não pago água? Não. Você já imaginou trabalhar aqui de frente para o Rio Pinheiros, ver isso aqui e tem uma lojinha aqui? Você já imaginou isso ou não? Não. No começo eu até disse, nossa, do lado do rio, como assim? Mas aqui é muito bom, porque discrimina mais o pensamento das pessoas que tem contra o rio, entendeu? Aqui é tranquilo, às vezes vem capivaras, a gente fica emocionado olhando para elas e tá muito movimento mesmo. Eu tomei um café agora há pouco, né? Isso aqui, ó, você não precisa jogar fora, né? Por quê? Me explica. Isso aqui é uma cinta de semente. Dentro dela tem uma semente de cravo que você pode plantar com um papel mesmo, que não vai ter problema. E se não quiser jogar o copo, você pode plantar com um copo que vai nascer do mesmo jeito, pois ele é reciclável. Olha, a ciclovia melhorou muito, a estrutura da ciclovia, então os cafés, o aporte, segurança. Nos últimos meses a segurança tem sido bem legal. De quando eu comecei a pedalar aqui, de um ano e pouco atrás para agora, achei que o cheiro melhorou bastante, principalmente em dia frio. No calor ainda é bem desagradável se você não está acostumado, mas eu acho que já houve uma certa melhora sim. Você vê essa parte aqui, ó, tá sendo recapeado. Isso aqui faz parte, então, do projeto de revitalização do Rio Pinheiros, do Parque Bruno Covas. São várias etapas. O que muitos ciclistas ainda reclamam, que nessa parte, diferente da outra lá, que tem todo o gradeamento, aqui não tem, porque aqui é direto para a marginal do Rio Pinheiros, não tem uma grade que separa. Esse é um projeto que ainda vai acontecer aqui no Rio Pinheiros. Muitas pessoas ainda se sentem inseguras em pedalar aqui, por falta de segurança desse lado. Mas você acabou de ver aqui, passou o policiamento. Essa ciclovia do Rio Pinheiros, ela para ali por enquanto, que é a ponte estaiada. Daqui para lá está interditado por causa de obras. Então o ciclista vem de lá de trás, é obrigado a dar o retorno aqui. Para chegar para esse lado da margem, o ciclista tem que fazer a entrada, o retorno na Ponte Cidade Jardim. Futuramente a obra vai acabar e os ciclistas vão poder percorrer pelas duas margens, tanto aqui pelo Parque Bruno Covas, como para a ciclovia que já existia antigamente. Aqui dá para perceber um pouco mais que não tem tanto lixo na margem. Tem menos do que lá pro lado da Cidade Jardim. Ainda tem, mas não tanto. Isso aqui já é visível. A ciclovia que já existia antigamente, ela parou lá atrás, na ponte estaiada. Agora, nesse outro lado, a ciclovia faz parte do projeto do Parque Bruno Covas. São várias etapas. Em todo o percurso da ciclovia, você observa a cidade de São Paulo, vê toda a mobilidade e tem a oportunidade também de chegar num ponto como esse aqui, ó, a mata mais fechada, que é o Projeto Pomar. Muito legal, existe há muito tempo em São Paulo e qualquer pessoa pode vir aqui e ver o que está acontecendo. Olha só. Esse aqui foi um deck montado exatamente para as pessoas pararem aqui e observarem o que está acontecendo aqui em despoluição do Rio Pinheiros. Bom fosse se esse deck desse de frente para um rio completamente limpo, mas é um processo. Antes não tinha nada disso, não tinha um deck desse aqui. E o que chama atenção aqui no Projeto Pomar é que diversas plantas ao longo do Rio Pinheiros podem ser encontradas dentro dessa estufa aqui, que serve como um apoio de educação ambiental. Esse viveiro assim é realmente usado
como uma espécie de educação ambiental, né? Não só para as crianças, como os visitantes que podem visitar aqui o projeto também. Pessoas podem observar ao longo do Rio Pinheiros, elas estão todas aqui dentro. Isso. Essas e mais outras mais de 200 espécies aí. O pomar, ele faz parte da revitalização do novo Rio Pinheiros, né? Então o pomar é um projeto que vem aí desde aproximadamente 99, 2000, que se iniciou, e o objetivo é a revitalização do Rio Pinheiros, das margens do Rio Pinheiros, né? Então nesses anos aí a gente fez diversas parcerias públicos privadas para fazer o plantio aí aproximadamente de 30 mil mudas nessas margens. Teve uma melhoria significativa assim, na infraestrutura no geral, mas ainda é muito carente de acessos, de transposições de uma margem para outra. Já é uma grande ciclovia assim, importante para a ligação, mas vai se tornar um ponto importante para lazer também. E acho que isso é extremamente essencial para atrair a periferia, né, fazer com que ela se conecte a outros cantos da cidade. Um lado tem uma boa estrutura, o outro ainda é bastante carente de estrutura. E com a chegada do Parque Bruno Covas, a gente tem aí uma esperança de que daqui a algum tempo a gente tenha uma estrutura melhor, mas a gente não pode esperar também que isso demore muito. O problema, a meu ver, é que a causa mais difícil está ficando para segundo plano, que é a limpeza da água. O projeto que está sendo feito é incrível, é bem feito, é um projeto de longo prazo, não é de curto prazo, e ele é um projeto eterno, porque saneamento, a gente vai continuar fazendo xixi e o xixi vai continuar caindo aqui. O que está sendo prometido para a limpeza do rio é de curtíssimo prazo, 4 anos não é nada. E limpar o Pinheiros não é mesmo uma tarefa fácil. Em torno de sua bacia vivem 13 milhões de pessoas. Há 2 anos, cerca de 1.600.000 pessoas despejavam o esgoto diretamente no rio, sem qualquer tratamento. Na região do Morumbi, cerca de 23 mil imóveis já foram conectados à rede coletora, esgoto que não saía só de comunidades carentes, mas também da indústria, do comércio e de casas e condomínios de classe média alta. Dentro desse projeto de saneamento, nós identificamos aquele número de 1,6 milhão de pessoas que precisavam ter esgoto para encaminhado, que equivale a 540 mil ligações em prédios, casas, pequenos comércios, indústrias. E dessas 540 mil ligações, 398 mil já estão feitas. Nessa bacia, nós temos também as comunidades, as áreas irregulares. Nesses locais, nós não conseguimos chegar no porta a porta, seja por questão fundiária, seja por questão de dificuldade física, porque não existe uma urbanização naqueles locais. Qual é o tratamento para isso? Deixa essa poluição vir? Não. Esse esgoto será tratado no que nós chamamos de unidade de recuperação, as URs. Muitos bairros da capital, principalmente na Grande São Paulo, não possuem uma coleta adequada de esgoto, ou seja, tudo que é produzido pelas residências cai diretamente nos córregos. Para impedir que toda essa poluição vá diretamente ao Rio Pinheiros, estão sendo construídos em São Paulo 5 unidades de recuperação da qualidade. Aqui na região do Pirajussara, por exemplo, que faz a divisa entre São Paulo e Taboão da Serra, existe essa daqui. Uma obra grande, prevista para terminar somente no segundo semestre de 2022. As outras unidades estão sendo instaladas nos córregos Antonico, Cachoeira, Jaguaré e Águas Espraiadas. O investimento total do governo do estado chega a R$1,7 bilhão. Mais de 500 mil de casas terão esgoto ligado a essas novas mini-estações de tratamento. Com isso, a água dos rios afluentes poderá ser tratada antes de chegar ao Pinheiros. Num determinado ponto, a gente faz uma instalação e captura essa água. Pega essa água e joga ela para uma estação de bombeamento. Essa estação de bombeamento traz a água até o ponto onde nós estamos aqui, que é justamente a unidade de tratamento. Aqui tem uma estrutura onde tem um sistema de tratamento para esta água. A água é processada, filtrada e a partir daí ela retorna no circuito para o mesmo ponto onde a gente captou, um pouco mais abaixo, mas no mesmo ponto,
já tratada. Então nós fazemos um circuito novo da água do córrego, tirando ela do córrego e devolvendo ela depois tratada. O projeto ele é um projeto de salvar o rio atacando na causa da limpeza do sedimento, atacando na causa da limpeza do resíduo e principalmente um projeto de saneamento básico. Trazer dignidade a todas essas famílias que moram nessa bacia com o saneamento básico e garantido que a água que chegue nos afluentes e que, como destino final, vem para o Pinheiros, seja uma água boa e uma água limpa. Entrando água limpa, o rio fica limpo. São Paulo possui 25 subbacias de córregos afluentes, mas apenas 9 estão saneados. Dentro do orçamento previsto para todo o projeto do novo Rio Pinheiros, 480 milhões devem ser gastos com essas unidades de recuperação. O empreiteiro, ele entra na obra colocando recurso próprio e ele só é remunerado depois que ele começa a conectar as residências às tubulações que ele colocou lá na bacia, né? Então, não é a remuneração pelos condutos, é por efetivamente conectar as residências no sistema e aí levar para tratamento de esgoto lá na estação de tratamento de esgoto de Barueri, né? Se a qualidade da água do córrego estiver boa, ele recebe. Se não estiver boa, ele não recebe. Então, ele vai trabalhar rapidamente para logo já ter, no mínimo, os 30% de residências conectadas para poder receber e vai fazer direito, porque se a qualidade da água do córrego não estiver de acordo, ele não recebe também. A promessa de despoluição até o final do ano que vem ainda é vista com desconfiança por ambientalistas e ativistas. Se você me perguntar assim, em 2022, nós vamos ter um Pinheiros limpo? Eu vou te falar, não. Imagine que são décadas jogando esgoto sem tratamento dentro desse rio. E esse material todo que está lá, você não tira de uma hora para outra. Isso não acontece como num passe de mágica. Então, nós temos que ter um tempo para a própria dinâmica do rio se restabelecer. Limpa, sim, as microbacias, que você terá uma qualidade melhor de água chegando no Rio Pinheiros, e a partir daí nós temos um tempo para esse rio poder se restabelecer. E ele não é de um ano para o outro, infelizmente. Ele parte do pressuposto que tem alguns córregos, alguns afluentes dos Pinheiros, que vão servir para conduzir o esgoto até uma estação de tratamento dentro dos rios, de alguns dos rios, né, que formam a bacia do Pinheiro. É viável, eu acho que isso é possível ser feito. Não tenho por que duvidar. Você contendo isso, haverá diminuição da poluição do Pinheiro. O projeto é maravilhoso, mas ele tem que ser mantido. Espero que o próximo governador que entre continue esse projeto, porque a gente precisa dele acontecendo nos próximos 20 anos. Para aí a gente poder ter barco, sair da Guarapiranga e chegar lá no Rio Tietê. Então a gente precisa viver esse rio. Enquanto a gente não abraçar o rio, a gente não vai conseguir fazer com que ele melhore. Apesar da desconfiança sobre o prazo da despoluição, o projeto renova a esperança de quem quer ver o Rio Pinheiros limpo como antigamente. Muito interessante a gente observar e conseguir fazer esse panorama, né? Como era antes e como é hoje. Até um tempo atrás, os empreendimentos viravam as costas para o Rio Pinheiros. Aconteceu um movimento absolutamente ao contrário. Os apartamentos que têm mais caros são os apartamentos virados para o Rio Pinheiros. Cardume de peixe aqui agora no Rio Pinheiros, ó. Que beleza, ó. Aqui a ponte da Cidade Jardim, ó. Cardume. Olha que coisa linda. Tá parecendo que eu tô no Rio Paraná, viu?
Que coisa espetacular. É fundamental para a cidade de São Paulo resgatar os seus rios, sejam aqueles que nós conseguimos enxergar, sejam aqueles que estejam enterrados. O Rio Pinheiros, nesse contexto, assim como o Tietê e o Tamanduateí, são fundamentais para a estruturação da cidade, não apenas paisagística, mas também econômica, moradia, saneamento e tudo mais. Então, é muito importante que nós nos preparemos daqui para frente para rapidamente reincorporarmos o Rio Pinheiros no cotidiano da cidade, com o uso da população, um uso ainda maior do que aquele que ele tem hoje. Às vezes a gente fica um pouco cético nessa questão, mas a gente vê com bons olhos quando há investimento em termos de canalizar esgoto e poder ter um dia esse rio despoluído e também ter a aproximação das pessoas, porque esse é um dos objetivos, né, de vários países que buscam a despoluição de seus rios. Além de qualidade de vida, a despoluição também significa progresso sustentável e mais investimento na cidade. Você cria todas essas pontes de travessia que estão propostas no projeto do parque para pedestres e ciclistas. Aí você começa a criar efetivamente uma conexão. O rio passa a ser não só um eixo de transporte, mas também um eixo de sociodiversidade. Então, aí ele passa a ser um atrativo efetivamente. O rio poluído do jeito que ele está hoje, ele não tem atrativo, é a marginal que é o atrativo, mas com o parque, obviamente, com a despoluição do rio, ele vai passar a ser um polo de atratividade enorme, não tenha dúvida disso. Algumas das áreas mais valorizadas da cidade já se localizam às margens desse esgoto, a céu aberto. Então, podemos imaginar ali a Vila Olímpia, que chega até o rio, toda a área lá do Cidade Jardim, mesmo os bairros do Morumbi, sempre foram áreas valorizadas. De fato, a beira de um rio sempre é um ponto de valorização na cidade por suas qualidades paisagísticas, por suas qualidades ambientais. E vamos combinar, no caso de São Paulo, não existe. Mesmo com o processo de despoluição ainda na fase inicial, as marginais do Rio Pinheiros já são polo de novos investimentos. É o caso do maior projeto do mercado imobiliário da América Latina. Um mega empreendimento numa área de 218 mil metros quadrados. Apartamentos que chegam a custar até 12 milhões de reais. Até um tempo atrás, os empreendimentos viravam as costas para o Rio Pinheiros. Os empreendimentos viravam suas varandas, seus principais ambientes, os apartamentos eram virados para dentro do bairro e dando as costas para o Rio Pinheiros. Aqui aconteceu um movimento absolutamente ao contrário. Os apartamentos que têm mais caros são os apartamentos virados para o Rio Pinheiros. A gente, como companhia, sempre acreditou no Rio Pinheiros. A gente entende que todas as cidades do mundo se desenvolveram em torno dos seus rios e que o São Paulo isso não estava acontecendo, que o São Paulo isso acabou sendo um pouco tardio, mas está acontecendo hoje e a gente é precursor disso. A gente acredita fortemente no eixo do Rio Pinheiros, né? Absolutamente todas as grandes cidades do mundo se desenvolveram em torno dos seus rios e a gente acredita que o São Paulo isso não vai ser diferente, já está acontecendo. O eixo do Rio Pinheiros é, com certeza, um eixo de grande transformação e mobilização. O projeto do novo Rio Pinheiros deve acelerar o antigo projeto de revitalização das marginais Pinheiros e do Rio Tietê, que começou em 1992 e que terminaria somente em 2030. O foco principal agora é o Rio Pinheiros e o objetivo é a despoluição até o final de 2022. Focamos no Rio Pinheiros, aceleramos o processo com essas inovações para que, ao final de 2022, nós tenhamos um Rio Pinheiros limpo. Significa que o Pinheiros estará limpo, não estará com mau cheiro, mas lembrar a população que não vai ser possível nadar nem usar a água do Rio Pinheiros para beber ou para fazer outros usos
como regar jardim e assim por diante. Ele vai se tornar navegável do ponto de vista de embarcações de turismo, de lazer, né? Não é nada do ponto de vista comercial ou de transporte de grãos e coisas dessa natureza. É mais uma utilização para o lazer e o turismo da população da região metropolitana de São Paulo. Dai a César o que é de César, né? Uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu, deu a cara a tapa. Eu vou fazer. Aos poucos, a região do Pinheiros vai ganhando uma nova cara, com mais opções de lazer, mobilidade para ciclistas amadores e profissionais e também mais segurança e conforto para os frequentadores. Falta pouco para os paulistanos verem o renascimento do Rio, que tanto ajudou no progresso de São Paulo. A gente não pode virar as costas para o Rio, algo que historicamente a gente fez. A gente tem que se voltar para o Rio, olhar para ele com bons olhos e fazer de tudo para que ele seja parte da nossa vida. Quando isso se tornar realidade, a gente vai perceber que a gente vai ter uma qualidade de vida melhor. Se a gente conseguir mostrar que a gente venceu a nós mesmos, que a gente causou isso, vai ser maravilhoso e vai mostrar uma geração que tudo é possível. Um lugar que era abandonado, um lugar que não tinha nada, a gente tem hoje vida, a gente tem saúde e a gente tem uma esperança, né, de um futuro melhor. Vai mostrar esse rio lindo, maravilhoso, com a gente usando esse espaço público que é tão valioso na nossa cidade. O que a gente espera é que, de alguma forma, volte a existir, porque é uma área que propicia lazer, qualidade de vida para a população. Então, é um desejo e um sonho que isso volte a acontecer.